Revista Cultura Espírita, abril 2015. Artigo central: Violência e a visão do Espiritismo, Reinaldo Pontes. Pelos caminhos da educação, Educação do Espírito, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Mediunidade e Materialização, Jorge Damas. Entrevista de abril: A importância dos editores na divulgação espírita, Alexandre Rocha. Destaque para o efeito das boas maneiras, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, o caminho do buscador de Deus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Danilo Vilela, O Livro dos Espíritos, um farol para a humanidade. Revista Cultura Espírita. O programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, levando até vocês as mensagens, as novidades, a estrutura doutrinária do Espiritismo, enfim, um diálogo que consideramos importantes para todos nós. Eu sou Assaruí Franco de Moraes e aqui ao meu lado está o Geraldo Cardoso para a sua saudação aos nossos amigos. Meus amigos, o nosso abraço fraternal a todos e fotos de um dia muito feliz. E também do outro lado, o meu querido Joel Vaz, com sua agendinha do bem, agendinha de luz, agenda do movimento, enfim, as notícias do movimento que ele tem. Vamos lá. Amigos queridos, luz, paz, amor, nessa jornada bonita na direção do Cristo Jesus. Meus amigos, minhas amigas muito queridas, um convite muito especial. Hoje, às 19h30, no Teatro Vanucci, estaremos em grande festa, que vai estar iluminado especialmente pela palestra da sempre inspirada, a querida Ana Guimarães, esposa do saudoso e sempre lembrado Geraldo Guimarães. A entrada é franca, fica no 3º piso do Shopping da Gávea e estão todos convidados. Estou esperando vocês todinhos lá. A Maria, que coordena a programação de palestrantes do Grupo Vanucci, nos traz uma notícia da sua terra, lá de Dracena, no interior de São Paulo. Uma casa espírita muito bonita chamada Allan Kardec, e que vai realizar, ao longo deste mês, uma série de palestras sobre o movimento de Kardec no interior de São Paulo, a beleza do Pentateuco, enfim, um trabalho muito bonito. E em Juiz de Fora, no dia 6 de abril até o dia 12 de abril, a Casa do Caminho realizará o 20º ou a 25ª Semana Espírita de Kardec, sob o comando da abnegada servidora de Jesus, Dona Isabel Salomão. Médium de cura extraordinária, incansável aos 80 anos de idade, diariamente, realiza um trabalho bonito de amor ao próximo. Vários convidados estarão lá a partir do dia 6. Abre a primeira palestra o professor César Reis e depois, na sequência, Ney Prieto, Heloísa Ferraz Pires, Irie Salomão, que é um médium, um palestrante maravilhoso e filho da Dona Isabel. A Cátia Marabuco de Souza, o Ricardo Besso de Oliveira, Sérgio Felipe de Oliveira e nós estaremos lá também. A Casa do Caminho, em Juiz de Fora, é um cantinho de amor a serviço da fraternidade. Hoje e amanhã, depois o dia 4, o Instituto Espírita Bezerra de Menezes
de São Gonçalo, inicia uma série de peregrinações, olha que trabalho bonito, por casas espíritas nas cidades da Baixada, levando uma biblioteca ambulante para emprestar e até vender livros da doutrina espírita. Eles vão começar, e inclusive palestrantes, fazendo trabalho de atendimento solidário e tal. Vão começar por Santa Maria Madalena, depois vão para Macuco, Cordeiro, Santa Rita da Floresta, Córrego da Prata, Duas Barras e assim por diante. É um trabalho amoroso de amor ao próximo, de divulgação da doutrina. Falando em divulgação da doutrina, eu recebi de presente do Carlos Bacelli um livro chamado Viver é para Sempre. É editado lá em Uberaba pela Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo. Eu li, me pareceu alguma coisa interessante, particularmente com o trabalho do Augusto César Vanucci, que está fazendo a continuidade do trabalho que ele desenvolvia aqui enquanto encarnado, que é a divulgação da doutrina através das artes. E recebi também de presente um CD do Coral Despertar. Maravilhoso, maravilhoso. Uma outra oportunidade eu falo mais. Deixo meu abraço afetuoso e fiquem com o saber dos meus companheiros. Muito bem, então, na sequência nós temos aqui o nosso já sempre esperado, né, Geraldo? Pinga-fogo de perguntas e respostas, né, os nossos ouvintes participando, fazendo as suas perguntas. E então, o que nós temos aí hoje, Geraldo? Hoje temos perguntas enviadas pelo ouvinte Heleno de Medeiros, do Rio de Janeiro. Ele pergunta: por que os espíritas não aceitam a Bíblia? Essa pergunta, Geraldo, você que já está há um bom tempo aqui conosco, ela volta e meia vem essa dúvida, porque é impressionante. É espalhado por pessoas interessadas a ideia de que, em primeiro lugar, o Espiritismo não é uma doutrina de base cristã. Provavelmente eles confundem isso com os nossos irmãos de Umbanda, e que existe ainda uma confusão muito grande em chamar de espírita, espiritismo e etc. E também com o fato, aí sim, tendencioso, de descaracterizar o espiritismo como uma doutrina fundamentada na ética de Jesus, etc. Então, por princípio, sempre que a pergunta vem, a gente procura responder para que fique esclarecido mesmo essa questão, né? Então, veja lá. Eu não sei, meu ouvinte, em que você se baseia para fazer essa pergunta. Essa questão dos espíritas não aceitarem a Bíblia volta e meia aparece, como eu já disse, né? E certamente são suscitadas por pessoas interessadas em colocar os espíritas em situação delicada. O codificador do espiritismo, Allan Kardec, jamais induziu ou incentivou que o livro básico da cristandade fosse considerado desnecessário ou inútil. Todos nós consideramos que a Bíblia é uma importante fonte de informação sobre os valores do cristianismo. E não é só isso, não. É nesse livro que ficamos conhecendo a história dos povos que conheceram e praticaram o monoteísmo, preparando a humanidade para o advento de Jesus e de seu magistério. O Espiritismo ele está todo estruturado no cristianismo e a moral cristã está presente em todos os ensinamentos de Kardec. É possível que esses boatos sobre não aceitarmos a Bíblia surjam por causa da leitura e do estudo das nossas obras básicas e a importância que começamos a dar, né, a entender o Espiritismo através delas. Mas uma coisa não elimina a outra, pois se as obras básicas nos ensinam a entender e praticar a moral cristã em seus múltiplos aspectos, a Bíblia é e sempre será a grande referência
para conhecermos os caminhos delineados por Deus na grande história do homem. Os espíritas aceitam e estudam a Bíblia em toda a sua grandeza, e nela se inspiram no esforço de serem sempre melhores e na construção de um mundo melhor. Nosso ouvinte Eliano Medeiros tem uma outra pergunta. É fato que os espíritos reencarnam em um determinado ambiente familiar para melhor se corrigirem? Olha, é verdade, sim. Em linhas gerais, é isso que acontece. O Espiritismo nos ensina que a regeneração espiritual ela se processa, em linhas gerais, no ambiente doméstico, considerando que o lar é uma grande escola e que, portanto, a educação é um importante elemento de transformação das almas. Emmanuel nos ensina que a melhor escola ainda é o lar, onde aprendemos as bases do sentimento e do caráter. Acreditamos que as escolas formais ensinam, formam a cultura e o conhecimento, mas a educação é o trabalho do lar. Emmanuel ainda ensina que as escolas podem fazer o cidadão, mas é o lar quem pode edificar o homem. Com muita propriedade, Emmanuel ainda ensina. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. São palavras de Emmanuel. Dessa maneira, quando vemos comentários de que a família está se desmoronando, que o casamento é uma instituição falida, que os valores morais estão se desagregando em uma estrutura social danificada, nós devemos agir com a certeza de que os valores que educam, os valores que sedimentam os recursos que transformam as pessoas, esses valores eles vão passar por todas as tempestades morais, por todas as distorções que a fragilidade humana criar, pois nada poderá fragilizar uma instituição que existe desde que os primeiros homens se organizaram em sociedade e sentiram o impulso divino de se organizarem em família. Muito bem. O nosso irmão tem a terceira pergunta dele no programa de hoje. Se de fato a reencarnação em ambiente familiar for para a correção do indivíduo, como podemos explicar tantos casos de desavenças, ódios e mesmo rupturas sem volta, tudo dentro da mesma família? Olha, veja bem. A volta ao ambiente familiar com o objetivo de se educar e transformar não garante que o espírito vá efetivamente realizar esse propósito. Inúmeros são os fatores que atuam nesse processo de regeneração. O principal deles é o livre-arbítrio. As pessoas têm o direito de escolher o caminho que querem seguir em dada reencarnação. E nem sempre, apesar do processo educativo, sabem escolher o melhor caminho. A dificuldade em se perdoar, em compreender o próximo, o egoísmo e a vaidade, a prepotência, a inveja, são elementos acessórios que vão influir significativamente no processo familiar. E assim, há uma existência inteira pode se perder em seu principal objetivo devido a fatores que vão interceder no fracasso. Porém, é muito importante que se tenha em conta que a escolha é livre, mas a responsabilidade é mandatória. A mesma lei que atribui ao espírito a liberdade de escolha é a que define as novas provas por que ele tem que passar ao processo de reajuste com sua consciência. Esse é o diferencial que o Espiritismo nos oferece, considerando que, devido à amplitude de visão que a doutrina nos oferece, nós podemos melhor refletir em nossas escolhas. Isso não quer dizer que o espírita não cometa falhas por aquilo que poderia ter evitado. É claro que comete, e muitas vezes muito sérias.
mas em seu íntimo saberá que não pode culpar a nada, nem ninguém, por aquilo que sua consciência preferiu ignorar. As desavenças entre irmãos, entre pais e filhos, entre cônjuges, são ações que se enquadram nesse processo de obstrução à regeneração. E a misericórdia divina vê tudo isso num prisma de amor e permite que esses elementos voltem e se reúnam tantas vezes quantas forem necessárias para que se faça o perdão e a construção de um mundo melhor. Bem, meus amigos, aqui estamos fechando o nosso bloco, né? Queremos agradecer pela atenção que nos tem sido dispensada, né? Temos notícias, informações de uma audiência que muito nos honra, e esse privilégio dessa audiência é sinal de que estamos no caminho certo do nosso trabalho. Então, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com vocês, e na sequência então virá o Geraldo Cardoso, né, continuando o nosso programa, apresentando a sua também muito esperada e muito apreciada Internet do Bem. Até já. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, abril 2015. Artigo central: Violência e a visão do Espiritismo, Reinaldo Pontes. Pelos caminhos da educação, Educação do Espírito, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Mediunidade e Materialização, Jorge Damas. Entrevista de abril: A importância dos editores na divulgação espírita, Alexandre Rocha. Destaque para o efeito das boas maneiras, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, o caminho do buscador de Deus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Danilo Vilela, O Livro dos Espíritos, um farol para a humanidade. Revista Cultura Espírita. Meus amigos, sabemos que o amor único e imenso de Deus está em toda parte. Sabemos que Ele ouve sempre as nossas preces e as atende. Porém, nem sempre compreendemos a resposta divina. A mensagem que a Internet do Bem selecionou para o programa de hoje nos traz um belo exemplo disso. Vejamos. Certo homem saiu em uma viagem de avião. Era um homem confiante em Deus e sabia que o Pai Celestial o protegeria e jamais o abandonaria. Durante a viagem, quando sobrevoava o mar, um dos motores falhou e o piloto teve que fazer um pouso forçado no oceano. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por este livramento maravilhoso da morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores e, com muito esforço, conseguiu construir uma casinha para ele. Não era bem uma casa, mas um abrigo tosco com paus e folhas. Porém, significava proteção. Ele ficou todo satisfeito e mais uma vez agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem medo dos animais selvagens que talvez pudesse existir na ilha. Um dia, ele estava pescando e quando terminou havia apanhado muitos peixes. Assim, com comida abundante, estava satisfeito com o resultado da pesca. Porém, ao voltar-se na direção de sua casa, qual tamanha não foi sua decepção ao ver destruída pelo fogo a casa que construíra com tanto esforço. Ele se sentou em uma pedra, chorando e dizendo em prantos:
Deus, como é que o Senhor podia deixar isto acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta casa para poder me abrigar, e o Senhor deixou minha casa se queimar todinha. Deus, o Senhor não tem compaixão de mim? Nesse exato momento, uma mão pousou no seu ombro e uma voz lhe disse: "Vamos, rapaz." Ele se virou para ver quem estava falando com ele, e qual não foi sua surpresa quando viu à sua frente um marinheiro fardado repetindo: "Vamos, rapaz, nós viemos te buscar." "Mas como é possível? Como vocês souberam que eu estava aqui?" "Ora, meu amigo, vimos os sinais de fumaça pedindo socorro. O capitão ordenou que o navio parasse e mandou-me vir buscá-lo naquele barco ali adiante." Moral da história: é comum nos sentirmos desencorajados e até mesmo desesperados quando as coisas vão mal. Mas Deus age em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor e sofrimento. Se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que irá chegar a você, a graça divina. Deus tem uma resposta positiva para cada um de nossos pensamentos negativos. Passe essa mensagem para as pessoas que você conhece e quer bem. Alguém pode estar precisando saber que Deus nunca deixou em apuros um só de seus filhos. Reze sempre. Ele sabe de suas dificuldades e, no momento certo, você sentirá a presença do nosso Deus maravilhoso, tirando você da tribulação. Deus o abençoe. Meus amigos, que o amor infinito de Deus nos inspire a todos para o bem e proteja o nosso Brasil. Muita paz a todos. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Revista Cultura Espírita, abril 2015. Artigo central: Violência e a visão do Espiritismo, Reinaldo Pontes. Pelos caminhos da educação, Educação do Espírito, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e Ciência, Mediunidade e Materialização, Jorge Damas. Entrevista de abril: A importância dos editores na divulgação espírita, Alexandre Rocha. Destaque para O Efeito das Boas Maneiras, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, O Caminho do Buscador de Deus, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas, Deolindo Amorim. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Danilo Vilela, O Livro dos Espíritos, um farol para a humanidade. Revista Cultura Espírita. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Vale lembrar a você que no próximo sábado não haverá atividade por ser feriado de Páscoa no nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Mas o destaque da revista Cultura Espírita para este mês de abril vai para a coluna Pelos Caminhos da Educação, da professora Nádia do Couto Vale, com o tema Espiritismo, Educação do Espírito. Realmente eu gostaria que você desse uma olhada neste texto, na nossa revista de abril, primoroso. Uma vez que, você sabe, que estamos comemorando durante todo o mês de abril o Dia do Livro Espírita. 18 de abril de 1857 foi quando Allan Kardec trouxe ao mundo a doutrina espírita. E ela diz assim: Espiritismo, Educação do Espírito. A exponencial figura de Allan Kardec,
como Hipólito e Leon Denis Rivaio inaugurou no planeta uma nova era. A doutrina espírita, destinada a redirecionar os caminhos do mundo e a contribuir para o progresso em todos os campos do conhecimento, educando o homem, o espírito reencarnado. O Espiritismo reafirma que o Evangelho do Cristo, e além dos pilares da existência de Deus e do Espírito, da imortalidade da alma, da diversidade dos mundos, a intercomunicabilidade entre os planos de vida. Rivaio Kardec construiu uma metodologia filosófico-científica, instituindo uma nova ciência com o objetivo de comprovar a filosofia, o positivismo metafísico ou o positivismo transcendental, que permite tratar a esfera do espírito de uma forma concreta. O espiritismo é filosofia espiritualista, alicerçado em fundamentação ética e moral, mas uma filosofia prática, segundo Herculano Pires. Então, como eu disse, vale conferir esta excelente coluna da professora Nádia do Couto Vale. Lembro-lhe que o nosso instituto está na Rua Ibituruna 53, nas dependências do Abrigo Teresa de Jesus. Anote o nosso telefone: 2224-1060, 2224-1060 ou 2224-0736. O nosso portal ICEB está sendo todo reformado, inclusive terá uma nova apresentação no Facebook. O nosso e-mail, Instituto de Cultura Espírita do BR@gmail.com. No nosso portal, portaliceb.org.br, você pode assistir ou rever todas as aulas do ICEB. Se você tem um tablet ou smartphone para assistir online, ao vivo, à TV ICEB, é só baixar o aplicativo e você estará conosco online. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.